Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês, bater um papo com vocês, responder 2 inscritos aqui no canal e responder pessoas também que me fizeram perguntas nesse sentido. Problemas diferentes, mas que acabam tendo a mesma visão, e a gente vai falar sobre trabalhar com costura, né? Trabalhar em casa, colocar equipe para trabalho, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou responder, eu vou pegar 2 comentários aqui, tá? Só 2 comentários aqui, que eu achei assim um oposto ao outro, mas que dá uma visão bem interessante dos problemas que a costura tem, né? E do que vem ocorrendo na costura. Não estou aqui para frisar problemas, tá? Estou aqui para poder tentar chegar a soluções. Bora lá. Gente, para começar eu vou ler o comentário da Renata Rocha, e ela me pede um conselho. Eu vou tentar, Renata, ser o mais ético possível, tá ok? Bom, Renata me escreve o seguinte: bom dia, Júlio, meu nome é Renata, trabalho numa empresa e sou serviço geral, mas abro conta, não sei o que é, tá, Renata? E estou fazendo curso de costura. Quero muito trabalhar em casa, depois da hora. Que conselho você daria para quem quer começar a trabalhar em casa com costura? Isso vale ou é loucura minha? Renata, tudo na vida que a gente não tenta é a verdadeira loucura. Porque é melhor pecar por tentar e não conseguir do que pecar pela desistência, né? Pela falta de coragem de iniciar. Mas eu vou te dar alguns pontos para você observar, tá ok? E isso que eu vou te dar os pontos não é para você desistir da tua ideia, é para você observar, tá ok? E aí se for bom, você aproveita, se não for, você descarta, tá ok? Renata, eu acho sua ideia válida, porque é agregar uma nova, mais alguma renda ao seu trabalho. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o seu tempo de trabalho, ele já te deixa muito exausta? Porque a costura também nos desgasta muito, tá? Embora vocês vejam a costureira sentada numa máquina, sentadinha lá, e muita gente fazendo conteúdo lindinhos e maravilhosos, quando se trata de trabalho, a costura é um desgaste físico muito grande, tá? E sim, também pode ter uma recompensa grande. Se você tiver talento, se você realmente acreditar, se você estiver disposta a evoluir, pode ser. Os cuidados e os conselhos que eu posso te dar: Renata, não se descuide, tá? Da sua segurança no futuro. O que eu quero dizer com isso? Não gaste as suas economias sem pensar na sua segurança. Então todo o seu investimento que você fizer, você tem que retirar ele e voltar com ele para suas economias. O que acontece com muita gente, Renato, é que muitas das vezes a pessoa fala: vou sair do serviço, vou para costura. E aí pega todos os acertos, pega tudo que tem. No seu caso não é esse, mas a pessoa pega todas as economias, coloca na costura e depois ele percebe que ele não consegue dar produtividade. E eu vou falar nisso para o outro rapaz aqui na frente, tá? Mas aí o que acontece? Aos poucos ele vai começando a gastar energia, vai gastando luz, e ele a costura começa a participar da casa dele, tá? Então quando a pessoa não tem esse controle de entender o investimento, eu aconselho você sim a iniciar, tá? É uma segunda renda? É uma segunda renda. Mas eu te aconselho que você preste atenção no que você vai investir, o tempo que você vai ter de retorno disso, e que você esteja bem decidida a fazer isso, tá? Esse é meu conselho para você. Seja bem-vinda, acredita em você e faça. Só que tem uma coisa: vai chegar um tempo em que você vai precisar decidir entre a costura e o seu trabalho. Se algum dia você decidir pela costura, eu te digo o seguinte: cuide com o seu futuro, continue pagando seu INSS, monte aí, vai planejando para você crescer.
esse negócio de só trabalhar em casa, muitas das vezes a pessoa vou parar de trabalhar, vou trabalhar em casa, consegue ficar ganhando ali um saláriozinho um pouco melhor do que ele ganhava. Só que o que acontece, Renata? Ao passar dos anos, vai entrando o esforço físico, as trocas de equipamento, as coisas, e as pessoas vão ficando cansadas, tá? E aí é quando a pessoa desperta que ele não economizou, que ele não investiu, que ele não reinvestiu, que ele não fez movimentos financeiros sobre isso. Muita gente pensa só comprar a máquina, e a máquina não é tudo. O que manda é quem está por trás da máquina, a capacidade dele de produzir e de lucrar com isso, tá ok? E isso é muito difícil, mas eu te digo o seguinte, nesse primeiro instante, se é para agregar uma segunda renda e você tem condições de fazer isso, como você já está estudando, eu acho que sim, é um bom caminho. Mas saiba, se você ficar muito cansada durante o seu dia, a costura vai ser mais um complemento de renda. E para você ter esse complemento de renda, você precisa de clientela. Então avalie bem o mercado em volta da sua casa, tá ok? E agora eu vou ler o comentário de um outro rapaz que é completamente o oposto, né? E esse comentário também, essa semana eu conversei com uma professora do Senai, né? E que dá aulas no Senai, e ela é uma pessoa bem legal, inclusive mandei algumas coisas com ela. E aí a gente conversou sobre costureiras, como as pessoas trabalham, e eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. O Jim Bintz, né? Eu não sei se é Jim Bintz, é um rapaz que fez um comentário, né, aqui no canal, e eu agradeço ele pelo comentário. Ele falou assim: caramba, o canal é perfeito, ótimas dicas, obrigado, Jim Bintz. Eu espero complementar para você aí uma visão diferente, tá? Tem algum vídeo explicando como formar uma equipe para roupas em tecido plano? Esse tipo de vídeo, se alguém fizer, tá, e te colocar que é desse jeito, muito provavelmente você não deve seguir, tá? Isso, a gente pode dar ferramentas para você fazer isso, mas quando se trata de equipes, a gente está falando em gestão de pessoas, tá? A gente está falando em planejamento, né? E a gente está falando também em investimento. Para se montar uma equipe, tem que se avaliar os investimentos necessários. E o que eu quero dizer sobre isso? Em todas as indústrias que eu trabalhei na minha vida, eu te digo o seguinte: das que eu vejo, a que menos investe em equipe é a de confecção. E quando eu falo assim, vocês podem achar assim: você está falando demais, Júlio. Mas sim, a indústria de confecção brasileira, e eu falo por conhecer bem os tipos de pessoas que trabalham nesse tipo de coisa, eles não, sabe, quando você vê um anúncio de... O que eu quero dizer com isso? Quando você vê um anúncio de precisa de costureira, você vê uma coisa genérica, né? Preciso de costureira. Mas muitas das vezes você não vê assim, olha, que tipo de costureira, né? Que tipo de costureira que as pessoas só precisam, mas eles não estão preocupados em desenvolvimento da costura, e esse é um problema da costura, tá? Esse é o problema da costura. Eu penso que trabalhar com equipe é uma coisa muito interessante. Motoqueiros, né, gente? Eu penso que trabalhar com equipes é uma coisa muito interessante, porque em equipes a gente trabalha com a seguinte coisa, os Jimbits. Primeiro a gente tem que saber os equipamentos que a gente tem, a quantidade de equipamentos que a gente tem, né? E o serviço que a gente vai executar, tá? Então a gente tem que ter um conhecimento disso. E depois a gente tem que ter as pessoas corretas para poder fazer isso. E a questão costureira, muitas das vezes as pessoas colocam assim: costureira é costureira, faz tudo, né? E costureira para mim não é isso. Tá? Não é dessa forma, principalmente em questão de equipe. Então, primeira, que quando contratam costureira, não se fala em níveis de costureira. E quando você vai contratar um mecânico, você tem vários profissionais mecânicos, tá? E você tem mecânico de manutenção, você tem o técnico em mecânica, né? E na costura, vocês já ouviram falar de uma técnica em costura?
né? E aí é que está o pulo do gato. Então na costura falta muita hierarquia, e para montar equipe a gente precisa justamente dessa hierarquia. As pessoas que entram num nível, elas precisam querer alcançar outro nível, e essa é a minha visão, né? Quando você entra dentro de uma empresa, o que você quer? Progredir dentro dessa empresa. Então, o empreendedor brasileiro, principalmente no setor de costura, ele só coloca a placa, preciso de costureira. E tudo que cair na rede é peixe. Ele não pensa em produzir. E muitas das vezes em treinar, em desenvolver essa equipe. Ele pensa sempre em lucrar em cima da equipe, que é alguém pronto, né? E muitas das vezes quando a gente fala em equipe, a gente tem que formulá-las, a gente tem que pegar ela e fazer essa equipe. E é disso que eu acho que eu sinto falta na costura. E eu vejo em células de costura, né? Muitas das vezes uma equipe que vai entrar, está ali mais tempo trabalhando, que já acha que está trabalhando certo, entra uma nova ali, uma pessoa nova ali, ela não tem uma oportunidade dela, e ela fica sendo obrigada a acompanhar as que estão ali, mas sem nenhum treinamento. E isso não existe. Então, quando se trabalha, e muita gente eu vejo fazendo hoje em Mites, muita gente eu vejo fazendo, comprando um monte de máquina, mas a costureira é aquela pessoa que senta só ali e fica ali o dia inteiro. E para mim, costureira, elas têm níveis, tem pessoas que trabalharam comigo e trabalham comigo e coisas assim, que eu digo o seguinte, que são melhores do que outras, então tem que receber, né, outras. E para se alguém chegar a receber o salário daquele profissional, é necessário que ele também tenha o mesmo nível de eficiência, qualidade e tempo de produção, né? Então eu digo o seguinte, olha, eu se fosse falar em equipes de costura, eu penso o seguinte, uma costureira de over está dentro de um patamar, uma costureira de caloneira está dentro de outro, uma costureira de reta está 2 anos à frente de todas as duas. Por quê? E é justamente a linha que você quer trabalhar, que é a de tecido plano, né? E quando se fala em tecido plano, também fala em formular equipe, a gente tem que fazer um planejamento dessa equipe que a gente quer montar. Tecido plano é uma área muito extensa, então você pode trabalhar com jeans, você pode trabalhar com, sei lá, cama, mesa e banho, você pode trabalhar com ternos, você pode trabalhar com roupas hospitalares. Qual é a equipe? A equipe não pode ficar pulando de uma para outra. Você não acha uma equipe que trabalha, então é você que tem que parar primeiro para pensar nisso. Então, como se fazer isso hoje em dia? Já que você quer montar, tem que olhar justamente o quê? Quanto eu tenho de investimento. E aí você não pode. E o que eu tenho de equipamento? Quanto eu estou disposto a investir em equipamento? Né? Esse equipamento que vai vir para mim, ele é capaz de chegar a tal produtividade. Uma equipe que eu vou montar, qual é o nível de produtividade que essa equipe tem que ter? O que eu vou costurar? Então, como é que eu vou fazer que essa equipe faça para lá? Só há uma forma, hoje em montar. Muita gente perde muito tempo com costureira, muitas das vezes querendo que a costureira solucione o problema, mas justamente quem lidera a equipe é que justamente soluciona o problema, é que adequa a costureira nesse caso. E a costureira não é um ser isolado que você põe numa cadeirinha no fundo do ônibus e espera que ela vai chegar no final da estação. Ela é uma pessoa que precisa estar mudando, ela também precisa estar crescendo. E muita gente olha para a costureira como alguém que não precisa de crescimento individual, que não precisa de um salário, que ela não tem, não precisa alcançar um outro erro, um outro patamar, né? Então, outra hora querem uma costureira, igual eu falei no último vídeo, polivalente, uma pipoca, que pula de lá para cá para resolver todos os problemas. Isso não existe, né? Trabalhar em equipe é trabalhar em conjunto. Uma equipe, para poder se dar bem, ela tem que se sentir bem, né? Então você tem que criar algumas ferramentas para isso. Como fazer isso? Fazer isso, gente, eu vou te falar contigo. Eu acho que é uma questão de promover pessoas, sabe? Uma pessoa, para entrar na sua equipe, ele tem que querer entrar na sua equipe. E quando ele está dentro da sua equipe, ele não tem que querer sair, ele tem que querer crescer dentro dessa equipe. E isso é equipe. Isso é o que eu entendo como equipe. Toda equipe, eu trabalhei com equipe em 4 turnos, tá? E nós, encarregados da produção, a gente tinha uma briga entre nós, pessoal, todos encarregados.
Então, o que que acontecia? Então, eram 4 turnos, né, que eram turno 12h36, e a gente tinha uma meta que era eficiência e qualidade. Então, a gente trabalhava todos os dias ali. E não era uma guerra que a gente brigava um com o outro, era uma guerra saudável. Então, por quê? Porque a gente se sentia bem em trabalhar ali. E como é que a gente conseguiria isso? Fazendo a equipe se envolver nisso, ela se sentir parte daquilo. Então, é justamente isso. Para se trabalhar em equipe, as pessoas precisam se sentir bem na equipe. E isso está sendo um problema que está ocorrendo. Se você olhar o comentário que eu fiz primeiro, você vai ver que as pessoas estão pensando em trabalhar em casa, estão pensando em trabalhar para si, né? Então é o seguinte, hoje está muito difícil de montar uma equipe muito eficiente. Você contrata a pessoa hoje, ou ela não é produtiva, ou você não traz uma atratividade para que ela permaneça no serviço, principalmente na costura. Costureira às vezes entra na costura o dia inteiro, tá? O dia inteiro ali e só tentando resolver o problema que muitas das vezes era para outro membro da equipe resolver. Isso ocorre muito. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você quer realmente montar uma célula produtiva, uma equipe produtiva, você deve, como gestor dessa equipe, disso, eu acho que você deve avaliar o quanto você está disposto a investir, tá? E o que você vai produzir e quais as pessoas você vai considerar ali para poder fazer. Se você não tem esse conhecimento, eu acho que é bem interessante você fazer um estudo primeiro para poder otimizar isso e depois fazer um estudo também para isso aí. Estou falando muito além de costurar, tá, gente? Eu estou indo muito além, eu já estou falando aqui em gestão de empresa, como formular equipes. Então isso você não vai achar no YouTube. E se você achar alguém no YouTube falando, nossa, essa equipe é assim, assim, é papo furado puro. Porque muitas das pessoas na costura estão hoje, as grandes empresas, se você olhar grandes empresas, marcas que você adora, muitas das vezes não tem uma costureira, tá? Está terceirizando e terceirizando e terceirizando. E muitas das vezes, muitas empresas têm perdido o mercado por falta de qualidade nos seus produtos, porque não investem nas equipes. Não tem uma hierarquia na costura. Não está tendo, né? Sempre teve. Agora não, semana passada uma moça falou que ela trabalhou numa equipe que ela tinha que costurar, modelar, cortar. Isso não existe. Não em equipe, não em produção. Tá? Então essa é uma dica que eu vou te dar. Nem vídeo do YouTube vai te ajudar nisso. O que é interessante é você buscar um profissional de gestão de pessoas ou buscar um profissional de produção, pegar os primeiros macetes, você trabalhar ferramentas nisso, e para poder trabalhar nisso vai ter que estudar um pouquinho, né, essa questão, porque nenhuma equipe montada, apesar de, vamos supor que eu coloque uma equipe montada, trabalhando e produzindo a 1000 para você, tá? A realidade é que você vai olhar a quantidade de peças, né, para se fazer aquele profissional. E muitas das vezes o profissional ele não está se sentindo bem ali. Então tem que trabalhar a equipe, é trabalhar pessoas, é trabalhar produtividade, eficiência e qualidade e tempo, tá? E para isso tem que se montar um processo correto. Então um vídeo que você veja com uma equipe boa trabalhando provavelmente não vai ser a mesma coisa para você, porque a equipe parte do gestor, né? Da visão do gestor. E na costura a gente está vendo pessoas que muitas das vezes estão olhando um produto final e não a qualidade da equipe que ele tem. Assim eu vejo, assim eu estou vendo, eu vejo essas discussões, a gente correndo atrás de costureira, que ele nem sabe que tipo de costureira que é, e ele quer produzir de qualquer jeito, tá? E aí é onde se erra. Para se montar uma equipe interna, você deve prestar atenção nos valores, salários, equipamentos, tudo isso. E para isso você precisa de uma consultoria, você precisa de estudos, além de uma consultoria de produção, também de gestão de pessoas. É aí que o carro aperta, tá? Gente, para finalizar o vídeo é o seguinte, eu peço desculpa a vocês, essa semana vou colocar um vídeo na segunda, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente está mudando algumas coisas, tá? A gente vai mudar o sistema de costura, mudar o ateliê, mudar as coisas justamente para melhorar o canal. Inclusive o que vocês estão vendo aqui atrás, porque é o seguinte, eu estou fazendo vídeo na minha sala, eu já arrumei a outra,
E essa aqui eu vou deixar como um estúdio, mesmo com o barulho que eu tenho na minha área, que é justamente para responder esse tipo de coisa. Então a gente vai ter algumas mudanças daqui para frente. Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui, tchau! Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês sobre ateliê. Vocês estão ouvindo um eco aí? Vamos continuar ouvindo o eco, eu não vou conseguir tratar isso. Fala, beleza, pessoal, e Dona Dulce? Beleza, pessoal. Bom, Dona Dulce tá igual um pinto do ovo hoje, sorridente, né? Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre ateliê e aqui a gente vai mostrar na prática o que é que a gente vive. Né? Então as meninas sempre me pedem, Dona Dulce, para poder mostrar o ateliê. Gente, eu tô segurando na mão e esse é um problema meu.